E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, pensa em uma viagem muito legal que você já fez. Pensa em uma das melhores viagens da sua vida. Que imagens, que cenas começam a vir na tua cabeça quando tu recorda dessa viagem e que fazem ela ser tão marcante, que fazem ela ser uma recordação tão boa e que só de lembrar desses episódios, dessas cenas, a gente já consegue, na verdade, sentir uma emoção agradável agora, assim, só de lembrar dessas cenas. Eu gosto bastante de viajar. Nem precisa ser para um lugar muito diferente, muito distante. Eu gosto, por exemplo, de ir aqui para Gramado, que é perto, relativamente perto de onde eu moro. Mas eu já aprendi nas viagens que eu fiz, e não só viagens, mas outros momentos de vida, outros episódios marcantes e de muita alegria na minha vida. Eu já aprendi que para mim funciona melhor se eu escolho menos passeios, menos tarefas, menos atividades numa viagem, ou até num fim de semana, mas que elas durem mais. Então, menos quantidade, se importando menos com a quantidade de coisas que eu vou fazer, mas com a qualidade dessas experiências. Porque quando eu lembro de uma experiência muito boa, são geralmente experiências em que eu estive prestando bastante atenção naquele momento. Então, quando eu estava fazendo aquele passeio em volta do lago e ficava ali, parei um tempo para respirar e contemplar o lago e não mexer no celular e não me preocupar com outras coisas, não pensar em outras coisas, não ter pressa para ir fazer o próximo passeio para poder ver tudo, né? Em vez de querer ver tudo na viagem, eu quero ver algumas coisas selecionadas e ficar construindo bastante aquela memória, ficar construindo bastante aquele momento. Muita gente fala sobre, a gente fala tanto, né, sobre a importância de viver o momento presente. E para mim, viver o momento presente é você prestar bastante atenção, ter menos estímulos ao seu redor, diminuir o número de estímulos e você conseguir prestar atenção em uma coisa de cada vez. E, junto a isso, você poder fazer uma respiração bem lenta e bem profunda enquanto você está nessa experiência. Para mim, isso é o viver o presente. Para mim, isso é super importante para conseguir ter essa sensação subjetiva de estar vivendo o presente. A questão aqui que eu quero trazer para vocês hoje é que o título desse vídeo provavelmente vai ser fazer uma coisa de cada vez, e que eu fiz os stories do meu dia de hoje sobre eu ter me desafiado a fazer uma única coisa de cada vez. É a importância da atenção ao momento, da atenção que nós damos ao que nós estamos fazendo na construção de uma memória. E quando a gente olha para trás e diz assim, pô, esse fim de semana foi muito legal, vai depender muito dessa memória que a gente construiu. E para construir uma boa memória sobre as situações, é preciso prestar bastante atenção. Eu fiz uma pergunta nos stories sobre você acha importante fazer uma única coisa de cada vez? E muita gente me respondeu que isso diminui a ansiedade fazer uma coisa de cada vez, que isso ajuda a gente a construir essas experiências. E eu já percebi que as melhores experiências da minha vida foi quando eu consegui prestar bastante atenção a coisas únicas, uma de cada vez. Isso diminui bastante a ansiedade, isso faz com que nós conseguimos ter uma maior consciência, uma maior atenção ao nosso corpo também. Uma maior automonitoração de como está o nosso corpo, de como está a nossa respiração, de como estão nossas emoções. Então, por exemplo, hoje eu acordei, eu dei um bom dia pro meu gato, fiquei um tempo ali com ele, só brincando com ele, só olhando para ele. Aí depois eu fui lá, fiz um café, ó, tem um café aqui, né, não é um café fake, tô aqui tomando meu café com leite agora. Mas daí eu fui lá, fiz o café, eu fiquei ali parado, vendo a máquina fazer o café, né, sem mexer em celular, sem fazer alguma outra coisa, sem ficar prestando atenção na televisão, tudo desligado, só olhando o café ali, sentindo o cheiro do café, ouvindo o barulho da máquina. Depois eu fui lá, fiz uns ovos grelhados ali, fiquei olhando aquele ovo sendo feito, fiquei só ali parado, né? Esperando o tempo passar. A sensação era de que o tempo passava mais devagar. A sensação é de que eu estava muito mais conectado a esse momento. E isso é super importante. Depois eu fui lá, tomei o café bem devagarinho, não liguei a televisão dessa vez, prestei atenção à comida, e isso é muito importante. É importante também quando a gente fala sobre meditação, sobre regulação emocional, a gente conseguir exercitar essa capacidade de atenção e de nos expormos a essa ansiedade que pode vir da gente querer fazer mil coisas ao mesmo tempo, da gente querer fazer tudo ao mesmo tempo. Só que quando a gente faz tudo ao mesmo tempo, a gente não lembra muito bem do que a gente está fazendo. A gente não
constrói, a gente não se conecta com tanta força do que a gente poderia se conectar se a gente está fazendo uma única coisa por vez. Então eu te convido depois desse vídeo aqui tentar fazer esse desafio que eu fiz, se for possível para você, acordar amanhã, acordar num outro dia que você possa, que você tenha um maior tempo livre, procura ver o que acontece com a experiência que você tem em fazer uma única coisa por vez. Isso a gente estuda bastante na psicologia comportamental e que é muito importante quando a gente está falando de regulação emocional e também de regulação da ansiedade. Certo, gente? Eu espero que tenham gostado dessa temática. Eu pretendo fazer mais vídeos sobre isso e até breve. Um forte abraço.